Meu nome é Rafael Godinho, eu sou arquiteto de soluções da Microsoft, especificamente para Windows Azure. Meu contato está aqui, eu tenho um blog no SDN, blogs.sdn.com/rafaelgodinho, lá eu faço alguns posts, tem formulário de contato, vocês ficam à vontade para entrar lá, mandar mensagem para mim, eu interajo com a maioria do público dessa maneira. Tá? Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês aqui, quem já usou Azure antes? Legal. E quem aqui é de Dev? Mais ou menos 30% é de Dev. E o resto eu estou entendendo que é de Infra, é isso? Legal. Eu não... tem linkzinho pra gente aqui. Eu não quero frustrar muito vocês, tá? Mas infraestrutura avançada com Windows Azure tem muita coisa de automação. Automação tem API, API tem desenvolvimento. Então parte vai ser infra e parte vai ser desenvolvimento aqui nessa palestra. Então, só para vocês não ficarem puta, não estou entendendo nada, só para setar a expectativa com todo mundo. O que eu vou falar aqui hoje? Então o primeiro ponto que eu vou focar vai ser exatamente nessa parte de automação do ambiente. Como você consegue automatizar o ambiente para você ganhar tempo nas suas aplicações, ganhar tempo na montagem do seu deployment. Depois, como você consegue criar sua coleção de VMs. A gente viu lá, vocês viram no Pondé, que você tem uma lista de imagens que você pode utilizar, algumas imagens já padrões do ambiente, outras imagens você pode criar. Então eu vou falar um pouquinho como você consegue criar essas suas imagens. E por último, como você consegue montar uma solução escalável e com alta disponibilidade utilizando infraestrutura como serviço em cima do Windows Azure. Então, começando aí na parte de automação. Antes, fazer uma pequena recapitulação de como você provisiona uma máquina no Windows Azure, como você cria uma máquina virtual lá na plataforma. Você tem algumas opções. Você pode escolher algumas ferramentas, por exemplo, o portal do Windows Azure. Você pode utilizar ferramentas de script. A gente tem algumas ferramentas command line multiplataforma, então a gente tem opções aí para você rodar em cima de Windows, em cima de Linux, em cima de Mac. E em cima de Windows você também tem a possibilidade de rodar PowerShell para você conseguir fazer essas automações. E tudo isso, tanto o portal quanto o script, acaba utilizando as APIs. Então a gente tem um conjunto de APIs REST para a gente conseguir trabalhar e conseguir automatizar aí o ambiente. Depois que você escolher uma ferramenta, o próximo passo é você definir qual é a sua imagem. Então, imagem baseada em Windows Server, imagem baseada em Linux e também o tamanho da sua máquina virtual. S3 Small, Small, Medium, Large, Extra Large. S3 Small, um core compartilhado, Small, um core e por aí você vai dobrando. 2 cores, 4 cores, até chegar na Extra Large que nós temos 8 cores. E depois que você usou a ferramenta, definiu o tipo da sua imagem, o tamanho da sua imagem, o Windows Azure vai provisionar para você um disco virtual para você conseguir botar. Esse disco virtual ele vai gravar na estrutura de storage e a partir daí você vai fazer um boot disso e subir sua máquina virtual armazenada no storage, armazenada no local durável. A ideia aqui é que a gente passe a conversa de hoje evitando utilizar o portal. A gente vai usar o portal o mínimo possível. Então, a ideia é exatamente trabalhar com a parte de API e a parte de script. Então, para quem é desenvolvedor, possivelmente vai se sentir mais à vontade com a parte de API. Para quem é de infra, possivelmente vai se sentir mais à vontade quando a gente estiver trabalhando com PowerShell. API, como que funciona? Lembrando que tudo está usando essa API. Tanto o PowerShell quanto o portal acaba utilizando essa API por trás. A API, ela é uma chamada REST, então é uma chamada HTTP pura, vamos dizer assim, nesse endereço, management.core.windows.net. A partir daí você vai montando a sua hierarquia, você passa o seu ID, você passa o seu deployment, você passa a sua máquina virtual, até chegar no ponto que você quer administrar. Para você conseguir se autenticar nessa API, você usa um certificado X509. Então você tem que tirar um certificado X509. Eu, nos meus testes, eu gerei um certificado utilizando uma ferramenta de linha de comando chamada MakeCert.
eu gerei esse certificado, utilizei o portal para fazer o upload desse certificado. A partir do momento eu consigo me autenticar usando esse certificado. Quando eu vou chamar a API, eu falo, eu estou me autenticando com esse certificado, informo o certificado e o Windows Azure do outro lado faz a autenticação. As chamadas a essa API são chamadas assíncronas e quando você for utilizar essa API, você precisa informar um header. Por enquanto a gente só tem um header, que é da data aí do dia 1/3/2012. Conforme a API for evoluindo, a gente vai adicionando outros headers para saber com qual versão da API você está trabalhando. Então uma coisa que você precisa fazer é na sua chamada HTTP adicionar esse header. E como isso vai funcionar? Lembrando, com a API você vai fazer tudo, todo o gerenciamento em cima do Windows Azure vai estar funcionando por trás dessa API. Como que isso vai funcionar? Antes de falar como vai funcionar, é importante definir alguns termos. Existiram algumas mudanças de nomenclatura do Windows Azure, algumas funcionalidades foram criadas. Então, o que a gente vai estar trabalhando hoje vai ser com a parte de Virtual Machine e Cloud Services. Só que lembrando que Cloud Services é uma nomenclatura nova. Para quem usa o Azure há um pouco mais de tempo, o Cloud Service não se chama Cloud Service, se chama Hosted Service, nas primeiras versões do Windows Azure. E na API ele continua sendo chamado de Hosted Service. Então, quando na API eu chamar de Hosted Service, entendam que eu estou rodando um Cloud Service. E a Virtual Machine, na API, é chamada de Persistent VM Role. Então, quando eu for criar uma máquina virtual persistente, eu vou estar chamando pela API a criação de uma Persistent VM Role. E como que eu crio um ambiente utilizando essa API? Como que eu crio um ambiente de uma máquina virtual? O primeiro passo aqui, eu preciso... Deixa eu passar isso aqui, depois eu volto nesses casos. Aqui. Como que eu crio uma máquina virtual? Na verdade, o primeiro passo que eu preciso fazer, a minha primeira máquina virtual, eu preciso criar um deploy. E quando eu crio esse deploy, eu informo no deploy as informações da minha máquina virtual. Então eu vou chamar aquele endereço, management.core.windows.net, o ID da minha subscrição, que é o ID da minha assinatura no Windows Azure, /services, /hosted services, o nome do serviço que eu estou criando, lá dentro eu crio o deployment. Aí eu passo todas as informações do deployment e dentro da informação do deployment eu tenho a lista das minhas máquinas. Então, quando eu crio o meu deployment, eu já informo a minha primeira máquina. Lembrando que eu não posso criar um deployment, no caso de VM Role, sem máquina. Então, por padrão, quando eu fizer essa chamada, eu vou fazer um post nesse endereço, passando essas informações. Por padrão, ele vai criar para mim aí meu deployment e vai criar para mim a minha primeira máquina persistente. Quando eu for adicionar outras máquinas, o que eu preciso fazer? Em vez de eu criar um deployment, na verdade eu vou utilizar o deployment que eu criei no meu passo anterior e vou fazer um post passando informação para as outras máquinas. Então eu vou fazer um post e adicionando máquinas no meu ambiente, aí o Windows Azure vai instanciando e configurando essas máquinas para mim. Mas essas informações que eu passo são as seguintes. Vocês viram que tem um XML. Esse XML ele vai ter algumas informações. O que você precisa fazer? Quando eu crio o deployment, eu estou criando um Cloud Service que na API é chamada de Hosted Service. Ele vai ter algumas informações, então ele vai ter o nome, vai ter o grupo de afinidade, vai ter o local, que aí é o data center, onde que minha máquina vai estar sendo instalada, e vai ter a informação do meu deployment, se o meu deployment é um deployment de produção ou se é um deployment de staging. No caso de máquina virtual, só existe deployment de produção, máquina virtual não tem deployment de staging. E o deployment tem outras informações, então aqui a ideia é exatamente a gente discutir sobre a hierarquia das informações que a gente pode passar para automatizar o ambiente. O deployment vai ter o slot, que para a máquina virtual é sempre produção, o nome do deployment, a lista das roles, listas de servidores de DNS e informações também de rede virtual, se for necessário. As roles, aí eu começo a entrar nos detalhes da minha máquina. Então a role, ela vai ter um nome, vai ter um tipo, máquina virtual persistente é sempre persistent VM role, vai ter algumas informações de configuração, então posso colocar configuração de rede,
configuração de sistema operacional Windows e configuração de sistema operacional Linux. Além disso, eu vou ter informações de disco. Então, eu tenho o disco do sistema operacional e também tenho o disco de dados. E por último, eu tenho o tamanho da minha máquina. Então, eu tenho uma máquina extra small até a extra large. Em relação a role, vamos ver a configuração de rede, que é esse primeiro aqui, o Network Configuration Set. O que você pode colocar? Você pode colocar os endpoints e você pode colocar as informações de subnet. Nos endpoints, você pode colocar a informação da porta local, a informação da porta no load balancer, você pode colocar o protocolo, que aí você está falando, você está trafegando TCP ou UDP, lembrando que HTTP na verdade funciona em cima de TCP, né? E você pode colocar informações aí de configuração do load balancer para o Windows Azure saber como fazer o balanceamento da carga no seu ambiente. Em relação ao provisionamento, então vamos ver detalhe o que você pode configurar numa máquina Windows e o que você pode configurar numa máquina Linux. Numa máquina Windows, você pode passar algumas informações. Você pode passar o nome do computador, a senha do usuário administrador, você pode passar se a senha vai ser resetada no primeiro login. Então vamos imaginar, você é o administrador do ambiente Windows Azure, está provisionando uma máquina para um outro usuário utilizar. Você pode colocar uma senha padrão, mandar resetar a senha no primeiro login, da mesma maneira que você faz com o Windows Server dentro de casa, com o Active Directory, e quando o usuário for acessar aquela máquina, ele loga com a senha padrão, mas o Windows logo em seguida vai pedir, digite sua nova senha. Aí o usuário vai lá e informa a nova senha. Você pode habilitar o Windows Update na máquina virtual. Você pode mudar o time zone da máquina. Você pode informar se tem algum tipo de certificado digital que precisa ser instalado dentro da máquina. E uma opção interessante, se você estiver montando uma infraestrutura grande, você pode passar informações de domínio. Então, assim que o Windows Azure provisionar uma máquina Windows, aquela máquina já pode ser anexada no domínio. E em relação à máquina Linux, o que a gente vai ter? A gente vai ter o nome da máquina, o nome do usuário com permissão de root, a senha desse usuário e algumas informações de SSH, que é exatamente para você conseguir fazer conexão remota no ambiente Linux. Alguém aqui trabalha com Linux? Ou todo mundo trabalha com Windows? 1, 2, 3. Unix. Você e Unix, então tá mais ou menos. Então vocês possivelmente sabem muito mais do que eu dessa parte aqui que eu estou falando de SSH. Tá? Eu basicamente de SSH sou usuário. E em relação a discos, o que a gente tem aqui? A gente tem configuração do disco do sistema operacional e os discos de dados. Disco do sistema operacional, o que você vai fornecer? Você vai fornecer detalhes de cache. Então você pode falar, eu quero que meu disco tenha cache ou não, quero que ele tenha cache de leitura, quero que ele tenha cache de leitura escrita, tudo isso no ambiente local da máquina. Informações de nome e label do disco. Media Link. Media Link é o endereço do disco no blog. Então você tem que falar, quando eu vou criar esse disco, ele vai ser salvo no endereço XYZ do meu storage. E a imagem origem, vamos dizer assim, que é, estou criando um sistema operacional baseado no Windows Server 2012 Data Center. Estou criando um sistema operacional baseado no Windows Server 2008 com Stalk, por aí vai. Essa é a imagem que o Windows Azure no final vai montar um disco diferencial em relação a essa imagem que você vai estar trabalhando. E nos discos de dados, você tem algumas outras configurações. Além do cache, além de informações de nome do disco, você vai passar a informação de LUN, que é o ID do disco, vamos dizer assim, se não me engano é Logical Unit Number, que é qual é o ID do disco que você está trabalhando. A gente pode trabalhar de 0 até 15, e a máquina extra large cabe 16 discos. O tamanho do disco e também o endereço do disco no blog. Como criar a VM a gente já passou, só dando uma repassada. Primeiro você cria o deployment, fazendo um post naquele endereço, utilizando o seu subscription ID. Na criação do deployment, você passa todas essas informações de configuração de XML da sua primeira máquina e depois você vai dando posts no deployment que você criou, adicionando novas máquinas. Então, primeiro você cria o deployment, adiciona a máquina e adiciona máquinas subsequentes. Se eu quiser atualizar uma VM, como que eu faço? Eu vou dar um get no REST. Get é um comando de leitura. Então eu vou ler a informação da minha VM, ele vai me retornar um XML
eu altero esse XML e vou lá e dou um put, fazendo uma alteração dessas configurações. Com isso, o Windows Azure vai pegar essas mudanças de configuração da máquina e vai aplicar no meu ambiente. Outras operações, além disso, além de criar a máquina e alterar a máquina, o que eu também posso fazer? Eu posso capturar uma máquina, eu vou falar um pouquinho mais para frente de como você gera uma imagem, mas quando você quiser gerar uma imagem customizada, você vai estar capturando a máquina. Se você quiser capturar a máquina, existe um comando na API para você mandar fazer isso. Então, se eventualmente você quiser automatizar a captura, você consegue. Eu posso deletar a máquina. Por padrão, ele vai deletar só a máquina, mas os discos ele vai manter. Então, se você quiser deletar todo o seu ambiente, você vai ter que chamar a deleção da máquina e a deleção do disco. Se eventualmente você quiser recuperar a máquina, você fez a deleção da máquina e não fez a deleção do disco, você pode mandar criar uma máquina contando com um disco já existente. Isso é uma opção. Existe uma API para você fazer download do arquivo RDP, que é o arquivo de Remote Desktop. Então, quero automatizar a leitura do RDP no meu ambiente. Eu consigo chamar essa API e capturar o RDP e salvar no meu ambiente. E também comandos aí para você fazer start, shutdown e restart das máquinas. Eu não coloquei uma descrição porque é mais ou menos fácil de entender que um start liga a máquina, um shutdown desliga e por aí vai. Exemplo, vou mostrar para você agora um programa no Visual Studio exatamente mostrando a automação dessa API de gerenciamento. Quem é de infra, por favor, fiquem na sala. Eu vou falar de PowerShell daqui a pouco, tá? Eu tenho aqui na minha máquina um ambiente virtualizado com Hyper-V. Para quem não sabe, o Windows 8 roda Hyper-V, você não precisa rodar Hyper-V mais no Windows Server. Eu tenho aqui meu ambiente virtualizado, onde eu tenho uma aplicação que faz exatamente gerenciamento de um ambiente que eu estou rodando no Windows Azure. Então eu vou rodar essa aplicação, daqui a pouco quando ela iniciar, ela vai me dar algumas informações do tipo quantidade de cores que eu estou utilizando, quantidade de deployments que eu tenho no meu ambiente no Windows Azure, e eu consigo entrar e listar as minhas máquinas. Se eu quiser eu posso desligar, ligar uma máquina e por aí vai. Essa aplicação faz toda essa parte de gerenciamento aí da plataforma. Então, eu coloquei alguns breakpoints exatamente para mostrar para vocês a aplicação funcionando. Então vocês podem ver que eu estou usando 7 cores, a minha subscrição tem 20 e eu tenho 3 cloud services, ou pela API Hosted Services. Quando eu clicar no List Virtual Machines, eu vou cair em um ou dois breakpoints que eu setei, que ele vai exatamente fazer essa consulta no Windows Azure. Então, ó, o primeiro breakpoint que eu tenho, deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui. Esse breakpoint ele vai me listar todos os serviços, então todos os hosted services que eu tenho. E depois eu vou fazer um loop nesses serviços e listar todas as máquinas de cada um desses serviços. Então vou entrar. O interessante, ó, lembra que eu falei que para eu conseguir autenticar eu preciso apontar um certificado X509? Então esse método que eu montei aqui, getHTTPClient, quando eu entrar nos detalhes desse método, ele já vai me dar a opção do certificado. Está exatamente aqui, ó. Vou colocar um breakpoint para ficar mais fácil. Ele vai lá, monta para mim um HTTP client, lê o certificado que eu tenho na minha Certificate Store da minha máquina e adiciona esse certificado no meu cliente HTTP. Então, ele buscou o certificado, tem as informações do certificado aqui, que é o mesmo certificado que eu fiz upload no meu ambiente no Windows Azure, e adicionou no meu cliente para comunicação. A partir daí, quando eu fizer um acesso ao Windows Azure, toda essa comunicação vai estar autenticada por esse certificado e o Azure do outro lado vai saber. Esse certificado, para aquela subscrição que está no meu endereço, é um cara válido, eu vou deixar ele acessar. Depois disso, ele vai me retornar um XML. Eu fiz a consulta no Windows Azure, ele foi lá e me retornou um XML. Se eu ler essa informação do XML, deixa eu mudar o XML visualizer aqui.
ele vai agora, eu vou fazer a consulta das máquinas virtuais nos meus serviços. Então, estou chamando a informação de consulta. Agora sim tem o XML. Posso ler as informações. Então, por exemplo, se eu entrar nos detalhes aqui, ele vai me dar no ambiente de produção, para esse endereço, então para aquele hosted service, eu tenho essa configuração. Aqui eu tenho aqui, na verdade, um ambiente PaaS, uma web role. Eu tenho mais para baixo algumas máquinas IaaS. Isso vai estar no meu próximo deployment. Agora sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma máquina Linux que está no meu hosted service rgodinho Linux, o nome da máquina é Linux 1, tenho configuração de SSH que está nesse endereço, porta pública, porta privada, tenho as configurações de rede, configurações de sistema operacional, então o nome do meu disco é rgodinho Linux, blá blá blá, ele está armazenado nesse endereço de storage, e ele usa como imagem um disco chamado rgodinho Ubuntu que eu criei previamente. Então eu tenho uma imagem aí que eu acabei gerando. E eu tenho mais um ambiente, que é um ambiente Windows, que eu tenho duas máquinas. Que eu tenho aqui a VM1, que tem aqui configurações de um endpoint com load balance, que eu chamei de ES. Aí essa máquina tem 3 endpoints, tem um endpoint aqui no load balancer, tem um endpoint para fazer um ping via TCP e tem um endpoint de remote desktop se eu quiser fazer a configuração. E eu tenho aqui a VM2, que tem basicamente o endpoint de load balancer e o endpoint de remote desktop. As configurações de rede dessas máquinas e a parte também de disco aqui embaixo. Então eu criei essas máquinas usando a imagem padrão do Azure com o Windows Server 2012 Data Center. Então vou dar um continue aqui. E agora, na minha aplicação, eu vejo exatamente um pouco mais de detalhe de uma maneira melhor formatada. Então eu tenho minhas 4 máquinas, a primeira do ambiente PaaS, as outras duas do ambiente IaaS, onde eu tenho uma máquina Linux média e 2 máquinas Windows também médias. Se eu quisesse, eu poderia fazer download dos arquivos RDP, eu poderia dar boot, shutdown nas máquinas, etc. Eu tenho bastante flexibilidade para trabalhar com o meu ambiente, tanto o IaaS quanto o PaaS, utilizando essas APIs de gerenciamento. Quem é de infra não entendeu nada, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho de PowerShell daqui a pouco. Continuando aqui, eu vou entrar exatamente na parte do PowerShell. Qual que é a ideia da gente trabalhar com script? A ideia é a gente conseguir trabalhar de maneira automatizada na criação, gerenciamento e configuração das minhas máquinas virtuais no meu ambiente rodando no Windows Azure. Eu posso criar aqui VMs totalmente configuradas. Eu posso definir a minha máquina, definir a minha rede, definir o storage da minha máquina, entre outras opções. Eu posso utilizar tanto PowerShell para trabalhar com Windows, quanto ferramentas cross-platform via linha de comando para ambiente não Windows. Então a gente tem ferramentas para Mac e ferramentas para Linux também. E uma opção que eu tenho também através do script é fazer configuração também na minha rede virtual. Eu não preciso fazer configuração só de VM. Então existem outras opções aí que eu posso trabalhar. Como que eu utilizo o PowerShell com o Windows Azure? Primeiro, você tem que fazer o download dos comandos do PowerShell. Então, se você for no site Windows Azure, na parte de downloads, você vai ter uma opção para você baixar os comandos do PowerShell. Depois, quando eu abrir o meu ambiente PowerShell, primeiro eu preciso importar o meu módulo do Azure. Então, eu uso o comando import module Azure e eu vou estar importando os comandos que eu posso estar trabalhando.
Depois disso, é simplesmente usar os comandos. Uma coisa que eu indico para vocês, primeiro, depois de importar o módulo do Azure, utilizem esses dois comandos, get Azure Publish Settings File. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai abrir um endereço no portal para você conseguir fazer download do seu arquivo de gerenciamento. E o outro é você fazer um import desse arquivo. Então, a partir daí, ele já vai ter todas as configurações de autenticação para o PowerShell conseguir se autenticar no ambiente do Windows Azure. E a partir daí, você usa os comandos que você quiser. Por exemplo, eu posso dar um get Azure VM, get Azure VM Images e por aí vai. Eu posso criar uma máquina virtual, posso excluir uma máquina virtual, posso fazer uma série de outras coisas. E utilizando aí também os comandos cross-platform, CLI é Command Line Interface, tá? Então eu tenho outras opções aí para conseguir trabalhar. O primeiro ponto que eu preciso fazer é esses comandos cross-platform, eles foram feitos em cima de Node.js, então eu preciso instalar um Node.js, aí você pode pegar no próprio Node.js.org e fazer a instalação no seu ambiente. E a partir daí você instala os comandos cross-platform. Você dá o nmp install azure-g, que é o comando exatamente para você fazer a instalação desses componentes cross-platform em cima do Node.js, e a partir daí você começa a administrar. A administração é bem parecida com a administração do PowerShell, existem praticamente todos os equivalentes. Então você consegue pegar, por exemplo, Azure Account Download, que é exatamente o comando que vai permitir você fazer download daquele arquivo de autenticação. Azure Account Import, é exatamente um comando que vai permitir importar esse arquivo de autenticação para essa ferramenta de linha de comando conseguir autenticar no Windows Azure. Por sinal, os arquivos de autenticação, tanto do PowerShell quanto das ferramentas CLI, são os mesmos. Então, você baixou um, você pode utilizar esse arquivo nas outras ferramentas. E a partir daí você lista aí, você usa os comandos para fazer a administração do seu ambiente. Vou mostrar para vocês exatamente como fazer esse gerenciamento do ambiente usando tanto o PowerShell quanto as ferramentas de linha de comando. Eu vou dar logoff no meu ambiente, só para vocês verem eu podendo fazer download desse arquivo de autenticação, tá? Beleza. Logoff. Vou abrir aqui minha janela de PowerShell. Para quem não sabe, esse PowerShell ESE aí, ele vai abrir tipo uma IDE para você. Então facilita bastante o desenvolvimento com o PowerShell. E eu tenho aqui a lista dos add-ons que eu tenho instalados. Então eu já instalei o add-on previamente, o add-on do Azure. E aqui ele me dá todos os comandos. Então eu posso, por exemplo, ir no Azure e filtrar por comando. Ah, quero trabalhar com VM. Dito aqui VM, todos os comandos que ele trabalha com VM. Então eu tenho aqui uma lista fácil de todos os comandos PowerShell que eu consigo utilizar. Por exemplo, lá quero criar uma nova VM. Então eu consigo escolher o comando, clicar no Show Details, ele vai me dar todos os parâmetros que esse comando recebe. Aí eu posso copiar ou mandar executar direto na minha IDE. Eu já vou fazer aqui alguns comandos direto. Então, importei o módulo do Azure, aí eu posso chegar e dar um get Azure Publish Settings File. Quando eu faço isso, na verdade ele vai me abrir um browser, onde eu logo e eu vou ser redirecionado para uma URL que eu posso fazer download do meu arquivo de autenticação. Então, loguei no meu portal do Windows Azure, ele vai me dar exatamente a opção para fazer download do arquivo de autenticação. Eu já fiz download, então eu não vou fazer download desse cara agora. Supondo que eu tivesse feito o download, eu poderia importar esse arquivo. Então eu venho import Azure Publishing Settings File e eu tenho ali já um temp. Importei esse arquivo no meu ambiente e a partir daí eu consigo administrar. Então, por exemplo, eu posso vir, dar um get Azure Image e listar todas as imagens que eu tenho. Aí eu estou selecionando para listar somente a propriedade de image name da minha lista de imagens. E vai lá no Windows Azure e retorna.
Então você pode ver, eu tenho imagem aqui, isso aqui é o ID interno das imagens dentro da plataforma. Tá? Então tem imagem de Beanstalk Server, imagem de CentOS, imagem de Windows Server 2008 R2 com Service Pack 1 e por aí vai. Então são todas as imagens que eu posso utilizar. Notem aqui embaixo que eu já tenho uma imagem minha. Ontem eu estava fazendo os meus testes, eu criei esse RGodin Ubuntu que eu consigo trabalhar e instanciar máquinas em cima. Se eu quiser, eu posso pegar as minhas máquinas. Então eu posso chegar em Get Azure VM. Eu vou lá e vou listar todas as VMs que estão rodando em cima do meu ambiente. Daqui a pouquinho ele vai trazer aí a lista de todas as imagens das VMs que estão rodando. Tem 3 VMs, uma Linux e 2 Windows aqui. Notem que o status dela está como ready, tá rodando. Eu posso chegar e, se eu quiser, eu posso parar. Se eu não me engano, stop Azure VM. Vou falar que eu vou parar a VM1 no service name RGodin VM. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai buscar a VM, mudar o status e enviar. Internamente ele está usando aquelas APIs, as mesmas APIs que a gente já trabalhou. Então ele está em progress, daqui a pouco ele retorna, ele vai ter dado shutdown na minha máquina virtual, aí eu consigo listar e vocês vão ver que o status dela vai estar diferente. Enquanto isso, eu vou pegar e subir uma ferramenta de linha de comando, exatamente para a gente ver o uso das ferramentas de CLI. Então eu poderia vir aqui e dar um Azure VM Image List, se eu não me engano esse é o comando. Ele vai lá e vai listar todas as minhas imagens. Ou talvez eu tenha esquecido de autenticar, vamos ver, talvez ele me dê um erro aqui. Ah, legal, ele aproveitou o que eu já tinha de autenticação. Se eu quisesse utilizar, vocês viram que foi exatamente o mesmo retorno que eu tive no PowerShell. Se eu quisesse autenticar, utilizando essa ferramenta aí, linha de comando em várias plataformas, eu poderia ter um Azure Account Download, se eu não me engano é isso. Se eu não colocar nada e só der um enter, ele vai me dar a lista de comandos que eu consigo fazer em Azure Account. Então Azure Account Download, ele vai me mandar para o browser, exatamente para fazer download daquele arquivo. Ou eu poderia fazer de maneira similar um Azure Account Import, se eu não me engano, o meu endereço do meu arquivo. Aí, depois do arquivo importado, que ele já estava previamente importado, já estava funcionando, né? Eu poderia dar um Azure VM List, por exemplo, para ver todas as minhas máquinas virtuais. O PowerShell terminou de rodar, se tudo der certo, ele vai mostrar se funciona certinho. Ele vai mostrar a minha máquina como estoque. Mudou o status, eu estou fazendo exatamente a administração das minhas máquinas, usando tanto PowerShell quanto ferramenta de linha de comando. Eu poderia fazer um Azure VM Status, se eu não me engano. E a VM1, eu acho que esse é o comando. Aí ele vai lá e vai subir minha máquina virtual, esse é o Windows Azure. Vamos deixar ele rodando e vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Se vocês tiverem dúvida no meio do caminho, fica à vontade de me interromper, tá, pessoal? Próximo passo aí. A ideia agora é a gente criar a nossa própria coleção de máquinas virtuais. Como criar a nossa própria coleção de imagens para poder criar máquina virtual. Então eu posso utilizar alguns artifícios do Windows Server ou do Linux para eu conseguir criar uma imagem genérica e a partir dela utilizar para criar outras máquinas virtuais. Como que isso vai funcionar? Primeiro, eu tenho a minha imagem que está lá no bloco. Pode ser uma imagem criada pela própria plataforma, uma imagem padrão do sistema. Eu tenho a imagem, fui lá, criei uma máquina virtual com base naquela imagem, a máquina virtual vai botar, eu vou fazer as customizações que eu preciso. Vamos dizer, tem uma imagem no Windows Server, fui lá, habilitei um IS, que é o Web Server do Windows, fiz algumas configurações no meu IS, coloquei minha aplicação, etc. Cheguei na minha imagem padrão.
O que eu vou fazer depois? Eu generalizo essa imagem. Pessoal de infra de Windows aí me ajuda. Como que eu generalizo uma máquina Windows Server? Sysprep. Exatamente. Eu preciso fazer um Sysprep nessa máquina, eu vou generalizar. Depois que eu generalizei, eu capturo essa imagem. Aí tem tanto opção no portal quanto opção via API para eu fazer a captura dessa imagem. Quando eu capturei essa imagem, ela vai ser gravada como uma imagem, não mais como um disco dentro da minha estrutura de blob. Depois disso eu posso pegar e usar essa imagem para criar N máquinas virtuais baseadas nela. Além do Sysprep no Windows para fazer a generalização, nas máquinas Linux a gente tem um agente da Microsoft instalado nessas máquinas Linux. É o WA Agent, se eu não me engano. Então você pode rodar um comando utilizando esse agente para fazer a generalização de uma máquina Linux também. Então você pode subir a máquina, fazer toda a preparação, de repente instala um Apache, instala um ambiente PHP, um runtime PHP, instala a sua aplicação PHP lá dentro, faz a generalização e a partir daí eu posso usar essa imagem para subir outras máquinas no meu ambiente. Startup Desk. Quem aqui conhece Startup Desk? Isso aqui é um conceito do Cloud Services, na verdade. Startup Desk, eu gosto de comparar, é uma comparação meio bizarra, mas eu gosto de comparar com AutoExec.bat. Vocês lembram do AutoExec.bat? Que era um script que rodava quando a máquina subia? A Startup Desk é quase isso. É um script que roda quando o Windows sobe. E eu posso executar essa Startup Desk com permissão de administrador. Então eu consigo fazer alguma configuração no ambiente, de repente instalar um componente, mudar uma chave de registry, usar o appcmd.tz, que é a ferramenta de linha de comando de gerenciamento do IS para fazer alguma customização do IS. Então tem algumas opções. Só que isso é um conceito do Cloud Services, do PaaS, não é um conceito do IaaS. Como que a gente consegue emular uma Startup Desk com o IaaS? Existem algumas possibilidades. Quem é de infra possivelmente sabe isso aqui melhor que eu. Mas você tem a opção de executar uma política GPO quando o Windows sobe. Então você pode montar a sua máquina. Quem é de infra deve estar falando, esse negócio é bobo pra caramba, o que você está falando, Rafael? Uma pessoa de dev não sabe disso, pode ter certeza. Você tem a possibilidade de configurar uma política GPO para rodar quando o Windows Server sobe e, consequentemente, fazer algum tipo de administração no ambiente. Possibilidade, vamos dizer que você tem uma máquina que você generalizou, que é um Windows Server, com um IS, que você já está com ele todo configurado, redondinho, para subir seu site. Só que se você tem um site no ambiente de balanceamento de carga, se você for fazer uma atualização do site, você tem que ir lá e fazer a atualização máquina a máquina, todas as máquinas. Uma possibilidade, você pode criar uma política GPO para subir uma Startup Desk, que quando a máquina sobe, ao invés de você ter que fazer a instalação do site, esse script ele poderia ir em algum local, por exemplo, na estrutura de blob do storage do Windows Azure, baixar a versão atualizada do site e atualizar no ambiente. Então você precisa criar mais máquinas e escalar, você pode criar uma máquina baseada numa imagem padrão que você montou, só que essa imagem, quando ela sobe, ela vai lá e atualiza a versão da sua aplicação que está instalada. Então essa pode ser uma possibilidade. Então vou mostrar para vocês aí como a gente faz esse trabalho com imagens, como eu consigo gerar uma imagem, como eu consigo utilizar uma imagem que eu gerei. Então vou voltar aqui para o meu ambiente. Primeiro eu vou logar no meu portal. Agora eu vou usar o portal, tá? Como eu estou usando uma conta da Microsoft, então eu tenho que logar com o meu usuário de rede. A primeira vez que eu loguei, na verdade eu tinha logado com uma conta Live ID. Agora eu estou logando com a minha conta Microsoft.com. A gente tem autenticação federada entre o nosso domínio e o Windows Azure. Se vocês precisarem disso, também é possível fazer isso com a Active Directory de vocês, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma máquina VM1
Ó, notem que ela está executando, então aquele meu script usando as ferramentas de linha de comando para ambiente não Windows, não PowerShell, funcionou. Então eu tenho minha máquina virtual, eu posso conectar nessa máquina, então eu vou abrir aqui um arquivo RDP. Internamente o portal utiliza aquela API de gerar o arquivo RDP para eu conseguir conectar na máquina. Abrindo o arquivo RDP, estabelecendo a conexão, ele deve me perguntar algumas questões de certificado, tudo. É assim, beleza. Vou tentar outra agora. Se não for isso, a gente pula tempo. Eu tenho a opção de subir o meu certificado que eu gerei, instalar o certificado na minha máquina. Eu estou utilizando o certificado padrão, então tem algumas mensagens de warning para mim aqui. Se ele mostrou a mensagem, significa que eu acertei a senha. Já é alguma coisa. A ideia aqui, eu vou subir no meu ambiente e vou mostrar exatamente como eu posso fazer um processo de generalização da minha máquina. Então, vou rodar um sysprep, ou pelo menos mostrar como que eu rodo um sysprep. Então, para quem nunca viu, essa aqui é a interface de gerenciamento do Windows Server 2012. Então, eu posso vir aqui para rodar um sysprep, eu posso ir no C, Windows, System32/sysprep, e lá eu vou ter um executável, que é exatamente o sysprep.exe, que eu vou ter que escolher algumas opções. Então, para eu conseguir generalizar a máquina para o Windows Azure utilizar, eu preciso utilizar essa opção aqui, Out of Box Experience. Então, ele vai zerar todas as informações de ID interno da máquina, etc. Marcar a opção generalizar e depois, ao invés de reboot, escolher a opção de desligar. Quando eu dar OK, ele vai executar todos esses procedimentos e vai desligar a máquina. Eu não vou fazer isso agora, vou cancelar, mas se eu fizesse, o que ia acontecer? O botão de desligar, obviamente, ia estar desabilitado, porque a máquina já ia estar desligada, e esse botão capturar ia estar habilitado. Quando eu clicasse nesse botão capturar, ele ia me perguntar em que local do storage você quer salvar essa imagem. Aí ele vai pegar aquele VHD, ao invés de usar como um disco para eu subir minha máquina, ele vai usar como imagem, que aí eu consigo subir N máquinas. E se eu quisesse fazer isso com uma máquina Linux, eu também teria essa possibilidade. Deixa eu só pegar o endereço da minha máquina Linux, que eu acho que está na porta 22. Ah, não. Uma outra porta doida aqui. Então eu posso pegar, eu tenho um cliente de SSH na minha máquina, conectar a minha máquina Linux, estou conectando a minha máquina Linux. O que eu poderia fazer? Eu poderia usar aquele agente do Windows Azure e deprovisionar a máquina. Se eu não digitar nada, eu acho que ele vai me dar a lista de opções, que eu nunca lembro qual que eu comendo o comando. Deprovision. Eu poderia dar um deprovision. Aí ele pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso? Você vai generalizar a máquina. Aí ele também iria limpar todas as entradas do ambiente Linux para deixar a máquina genérica, e a partir daí o único processo diferente é que quando ele acabar, eu teria que ir lá no portal e dar shutdown na máquina. No caso, o sysprep ele consegue dar shutdown, o agente é que ele não dá shutdown no ambiente Linux. Eu não vou fazer isso, mas eu já fiz previamente uma imagem daquela máquina Ubuntu. Então o que eu poderia fazer? Quando eu fosse criar uma nova máquina, eu poderia escolher a opção da galeria, e aqui nas minhas imagens, eu tenho aqui a minha imagem Ubuntu. Então, se eu mandar criar uma máquina baseada nessa imagem, na verdade eu estou criando uma máquina baseada no Ubuntu que eu fiz algumas configurações anteriormente. É possível pegar essa imagem e trazer para o meu ambiente interno? É possível.
Se você usar uma ferramenta que trabalha com as APIs do storage, você consegue listar todos os arquivos que estão lá dentro, e lá vai ser um arquivo .vhd, que aí você consegue pegar e subir no Hyper-V no seu ambiente dentro de casa. Tá? E você pode fazer o contrário também, você pode pegar uma máquina dentro de casa e fazer upload. Aí para fazer upload tem uma ferramenta de linha de comando chamada CS Upload, que ela gerencia retry, porque o arquivo VHD geralmente são arquivos de gigas, né, 50, 60 gigas. Para você não correr o risco de fazer upload e corromper de algum tipo de problema, tem uma ferramenta que vai fazer um upload de pedacinhos em pedacinhos e garante o upload do arquivo no final. Para quem está online, a pergunta foi: é possível baixar esse arquivo para conseguir rodar a máquina dentro de casa? Qual é a ferramenta do? CS Upload, o nome da ferramenta de upload. E para a parte do GPO, se vocês ficaram curiosos, eu vou mostrar aqui na minha máquina, que eu estou rodando no Windows 8, também tem GPO, assim como Windows Server, etc. Eu poderia rodar aqui uma política de GPO. Eu vou no MMC, File, Add Snap-in, Group Policy. Isso cai bastante em prova de certificação de Windows Server. Se eu vir na parte de script, ele me mostra exatamente onde eu consigo fazer um script de startup e shutdown do Windows Server ou do Windows tradicional. Então eu poderia adicionar aqui um arquivo .bat, por exemplo, para rodar um script, ou um arquivo PS1, que é um arquivo PowerShell, para eu conseguir rodar meu script no momento que o Windows Server sobe. O próximo passo aí para a gente conversar é exatamente sobre criação de soluções escaláveis e com alta disponibilidade no ambiente de infraestrutura como serviço. A ideia é a gente utilizar duas técnicas aqui. Uma técnica chamada Availability Set e outra técnica que é uma configuração de Load Balancer. Availability Set. A principal ideia de um Availability Set é quando você sobe as máquinas dentro do Windows Azure, no data center ele vai colocar as máquinas em locais separados, em hardware separados. Por quê? Problemas acontecem. Vamos dizer que você está rodando duas máquinas e as duas máquinas estão no mesmo servidor físico. E o servidor físico, a fonte explode, dá problema, sei lá, a máquina cai. Você perdeu o seu ambiente. Se você configurar as máquinas no mesmo Availability Set, quando o Azure for escolher onde a sua máquina virtual vai rodar dentro do ambiente físico, ele vai colocar em racks distintos, em máquinas distintas, em hardwares distintos. Então, se você tiver algum problema, dificilmente ocorreria problema em dois hardwares ao mesmo tempo. Então, você tem uma maior probabilidade de conseguir estar com o seu ambiente no ar. E o uso de Availability Set permite você ter um SLA com máquinas virtuais de 99,95%. Na máquina virtual, a ideia é que quando ela sair do preview, se você usar uma instância só, você vai ter um SLA de 99,9%, com duas instâncias ou mais, SLA de 99,95%. Mas lembrando, para você conseguir ter essa garantia, você tem que configurar o Availability Set para conseguir tolerar problemas no ambiente. Como que isso aí funciona? Vamos imaginar o seguinte: você tem duas máquinas Windows Server com IS que vão ser seu Web Server, e você tem duas máquinas SQL Server que vão ser seu servidor de banco de dados. Para você conseguir manter esse seu ambiente no ar, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer a configuração do Availability Set. Você configura dois Availability Sets aí, um para o IS, um para o SQL. Com isso, quando o Windows Azure for provisionar o seu ambiente físico no data center, ele vai colocar as máquinas de IS em hardwares distintos e as máquinas de SQL em hardwares distintos. Então ele vai colocar aqui em racks distintos, que vai te dar o que a gente chama de fault domain, ou o domínio de falha, porque se tiver um problema, ele vai derrubar essa parte da solução, mas não essa, então você consegue ficar com pelo menos meia solução no ar. E ele vai configurar também aqui o que a gente chama de update domain. Update domain é o ambiente físico do Azure, ele também precisa passar por manutenção. Então vamos dizer que
aquele servidor que você está rodando precisa passar por uma manutenção, precisa aplicar um service pack, precisa trocar uma memória, etc. O update domain é exatamente essa configuração para o ambiente do Windows Azure poder se dar manutenção. Então ele vai fazer o quê? Essas duas máquinas ele coloca no mesmo update domain e as outras duas máquinas no outro update domain. Se ele precisar tirar parte do ambiente para ser atualizado, ele vai tirar o que está no mesmo update domain. Então você mantém o seu ambiente no ar. Então a ideia do Availability Set é exatamente permitir alta disponibilidade do seu ambiente em relação à tolerância à falha ou em relação à tolerância a atualizações do ambiente. O Load Balance Set é uma configuração exatamente para permitir o roteamento das requisições externas através do Load Balancer para suas máquinas virtuais. No nosso cenário aí, a gente tem aqui um cenário parecido, que a ideia é que eu tenho o meu conjunto de web server aqui e as minhas máquinas virtuais com SQL em Availability Sets, e os SQL estão aí fazendo um mirror para eu exatamente ter replicação desses dados. Então eu tenho o Availability Set do SQL, o Availability Set do meu ambiente de IS, e eu tenho o Load Balancer na frente que eu posso configurar o meu IS. Então conforme eu vou recebendo requisições, o Load Balancer vai fazer um round robin aqui, vai mandar requisição para um, hora para outro, hora para um, hora para outro, e por aí vai. Então com isso eu consigo ter redundâncias em todos os níveis da minha aplicação, ao mesmo tempo que eu consigo ter um balanceamento de carga. Se eu precisar crescer aqui o meu ambiente, eu vou adicionando novos web servers, via portal, via script, via API, você escolhe, usando uma imagem padrão, usando uma imagem generalizada, eventualmente usando uma imagem que usa uma GPO para fazer alguma configuração quando a máquina sobe. Então você tem uma série de opções aí para conseguir colocar um ambiente com bastante escalabilidade no Load Balancer e altamente disponível com Availability Sets para as principais funções. Load Balancer Probe. Qual que é a ideia disso daí? Que o Load Balancer, de tempo em tempo, vai fazer uma checagem do seu ambiente. É muito comum você simplesmente utilizar alguma ferramenta de manutenção, gerenciamento do ambiente, que ele vê se o ambiente está no ar. Ele pode estar no ar, mas a aplicação não necessariamente está saudável. A aplicação pode estar dando algum tipo de erro que o gerenciador do ambiente acha que o ambiente está no ar. De vez em quando, não sei se já aconteceu com vocês, você vai acessar algum site, acredito que o site esteja em Load Balancer, que você faz uma requisição, o site vem certinho. Você faz outra requisição, vem uma mensagem de erro. Você faz uma requisição, vem certinho. Muito possivelmente, uma das máquinas do Load Balancer está com problema. Então, o que você pode fazer? Dentro do seu ambiente web aqui, usando o Load Balancer Probe para HTTP, você pode criar uma página e essa página que faz a checagem do ambiente. Então, a página tenta conectar com o banco, a página tenta conectar com um disco, tenta conectar com um servidor de fila, etc. Vai depender da infraestrutura que a sua aplicação precisa, mas essa página consegue validar aí todos os principais componentes, se eles vão estar no ar ou não, se a aplicação vai estar funcionando ou não. Com isso, o Load Balancer vai fazer uma chamada a essa página a cada 15 segundos. Então, 15 segundos ele dá um health check. Está no ar, está no ar, está no ar e está legal. O Load Balancer vai esperar o quê? Códigos HTTP OK, seria um código HTTP 200. Se ele receber alguma coisa diferente de 200, ele vai retirar a máquina do Load Balancer. Então aquela máquina ela para de responder erro para quem estiver chamando. Só que o Balancer continua fazendo requisições para validar a saúde do ambiente. Se eventualmente a máquina começa a responder de maneira correta de novo, o Load Balancer vai lá e adiciona a máquina no Balancer novamente, que ele entende que a máquina voltou a um estado normal e pode passar a servir tráfego externamente. O mesmo acontece para TCP. O TCP a cada 15 segundos vai conectar numa porta, se você tiver uma aplicação TCP, e ele espera um MAC de conexão. Se ele não conseguir a conexão, ele vai lá e derruba do Load Balancer. Se ele conseguir a conexão, ele deixa a máquina no Balancer. Se de repente ele não conseguiu, tirou a máquina do Balancer e continuou fazendo a validação de
de saúde do ambiente e identificou que a máquina voltou a responder, ele coloca a máquina no balancer novamente. Esse balance, ele olha também a carga da máquina? Por exemplo, se eu tenho uma máquina que está com mais carga ou não, ele consegue fazer essa divisão ou ele vai fazer round robin? A pergunta para quem está online foi se o balancer tem algum algoritmo que usa a carga das máquinas ou se ele utiliza round robin. O algoritmo do balancer hoje é round robin. Tá. Como que eu faço a configuração do Load Balancer Pro? O interessante aqui é que esse é um cenário que tanto a API quanto o PowerShell consegue te dar mais opções. Nem o portal, e se eu não me engano, nem as ferramentas de linha de comando conseguem fazer a configuração de Load Balancer Pro, pelo menos hoje, na versão atual. Mas o PowerShell permite você fazer isso. Então, se eu for no PowerShell e listar aqui os meus comandos, eu posso chegar aqui e pegar os comandos de endpoint, se eu não me engano. Então, por exemplo, se eu der um Add Azure Endpoint, eu tenho as opções aqui de No Load Balancer e com Load Balancer. Com o Load Balancer, eu tenho a opção aqui de colocar exatamente a porta que eu vou estar fazendo a conexão, o protocolo, se é TCP ou HTTP. Se for HTTP, eu coloco também aqui o Probe Path, que vai ser o endereço da página que ele vai estar chamando. Tá? healthcheck.aspx, por exemplo. Então tem algumas opções aí exatamente para fazer a configuração do meu Load Balancer Pro. Isso aí vai estar tanto no comando PowerShell de adicionar um endpoint, quanto no comando PowerShell de atualizar um endpoint. Então eu posso ter um endpoint que não tem um probe, vou lá via PowerShell, atualizo as informações para probe. Então, passo a porta, protocolo e o path para eu conseguir fazer esse tipo de validação no meu load balancer. A API também tem esse tipo de coisa. Na prática, o PowerShell vai estar utilizando a API para isso. Recapitulando tudo que a gente viu hoje aí. A gente viu aí a parte de automação, como a automação consegue ajudar no teu ambiente, consegue utilizar API, script, PowerShell para conseguir trabalhar com isso. Como você conseguir criar suas imagens e algumas técnicas que você pode utilizar para fazer suas imagens interessantes. E também utilizando a parte de Load Balancer e a Availability Set para criar um ambiente com escalabilidade e com alta disponibilidade. Lembrando agora que a gente vai ter, se eu não me engano, agora vai ser a pausa para o almoço e a gente vai ter algumas outras palestras na parte da tarde. Então eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. A gente deve ter aqui no auditório 1 o Giovanni Bassi falando de Node.js e Windows 8 com Azure. No auditório 2 uma palestra de banco de dados com SQL Server. No auditório 3 a parte de diagnóstico e depuração de uma aplicação Windows Azure. E no 4, que acho que é uma sala de reunião, vai ter uma discussão exatamente de IaaS versus PaaS. Então, quais são as melhores opções dependendo do cenário. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade de falar comigo. Eu estou aqui disponível para perguntas e respostas e tenho 3 minutos para a gente acabar, para vocês serem liberados para o almoço. Uma coisa que eu não vi muito é a parte de rede, configuração de rede. Eu não vi muito assim, onde a gente libera portas, onde a gente fala que a pública fala com a privada. Não sei, existem essas configurações ou a gente não tem essa? Existe. A pergunta foi onde que eu vejo a parte de configuração de rede pelo que eu entendi, para fazer roteamento de uma porta pública com uma porta privada. Para fazer esse tipo de configuração, você pode ir na parte de endpoint. Tá. Até pelo portal, se você entrar na máquina virtual, você vai ter a opção de endpoints. Deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, eu estou na minha máquina aqui VM1, em português vai ser pontos de extremidade, em inglês seria endpoint. Quando você entrar, você consegue ver aqui as configurações que você tem. Então tem aqui configuração de S, porta pública e privada. Por exemplo, um exemplo que dá para ver certinho, remote desktop para fazer um RDP.
Porta privada 3389, porta pública, aqui ele escolhe uma porta aleatória para mim quando cria a máquina, 56.000 e qualquer coisa. Essa porta pública e privada, você está falando da rede pública e da rede privada? Isso, É dessa separação. Rede pública e internet. Se chegar uma requisição na porta 56.000 e qualquer coisa, ele vai, o ambiente de roteamento do Azure vai redirecionar isso para a porta 3389. Qual que é a porta interna? Qual que é a porta Tá. Lembrando que a porta interna você tem que fazer liberação do firewall da máquina. Tá. Tá? E existe a opção, se você colocar mais de uma máquina com no mesmo cloud service, com a mesma porta pública, elas vão estar no load balancer. Então, por exemplo, eu tenho a VM1 e a VM2 dentro do mesmo cloud service. Se eu reparar aqui meu endpoint do IS, ele está aparecendo para mim aqui como um cara que está no balanceamento de carga, tá vendo? Se eu for na máquina 2, esse cara também está configurado ali no balanceamento de carga. Se eu não tivesse esse endpoint, se eu fosse adicionar, eu teria a opção de adicionar aqui um endpoint do IS, por exemplo. Posso criar um endpoint específico para essa máquina, um endpoint balanceado. O balanceado é criado a partir do momento que eu adiciono mais uma máquina com a mesma porta pública no mesmo cloud service. Tá? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Já é possível adquirir mais de um IP público para o mesmo cloud service? A pergunta foi se é possível adquirir mais de um IP público para o mesmo cloud service. Não, hoje o cloud service trabalha com um IP público. Você consegue dar uma olhada nisso aqui. Você vê aqui na parte de cloud services, entrar nos detalhes do meu cloud service, por exemplo. Aqui mais para baixo eu vou ter as informações do meu endereço. Eu tenho aqui, nesse caso, tem o meu endereço DNS, alguma coisa .cloud.net e o endereço IP público para conseguir acessar esse meu ambiente. Além dos meus endereços IPs internos aqui. Eu tenho uma máquina com 2 endpoints aqui, por exemplo, porta 80 e porta 3389. Tem uma possibilidade, quando você faz a instalação da máquina, de fazer no XML, de dizer a zona geográfica? Sim, é possível se colocar. A pergunta foi, quando eu crio a máquina, se eu, no XML, certo? Se eu consigo apontar a zona geográfica. Sim. Voltando aqui rapidinho, a gente passou rápido por isso. Na verdade, o que você tem não é na criação da máquina. Lembrando que a máquina ela fica dentro de um cloud services. O cloud services fica em determinado local. Então, o que você precisa fazer quando você vai criar o seu deployment, no location, na propriedade location, você diz qual que é a região que o seu ambiente vai estar rodando. Quem quiser o meu contato, deixa eu colocar aqui para vocês, blogs.msdn.com/Rafael Godinho. E eu agradeço a presença de vocês, pessoal. Muito obrigado por estar aqui hoje no sábado. Agora acho que a gente já passou do horário da palestra, mas vocês estão liberados para sair. Se vocês quiserem, eu vou estar desmontando aqui meu ambiente, tudo. Se alguém quiser conversar comigo, fique à vontade, eu vou estar por aqui. Obrigado.